Olha ali o artista, galera. Ele foi o responsável por a gente trazer esse vídeo relacionado a comedouros interativos. Por que será que um comedouro interativo é interessante? Quais os tipos de comedouro interativo? E quais são os benefícios para o seu gato? Lembrando, o Tapioca aqui, sua participação incrível no vídeo. Não reparem a bagunça, a gente se mudou recente aqui para esse apartamento, estamos ajustando ainda, adaptando as realidades à realidade dos nossos gatos. Inclusive, eles não estão podendo acessar lá fora, porque está sem tela, igual vocês podem ver ainda. Mas vamos lá, galera. Primeira coisa, o que é um comedouro interativo? Como o próprio nome diz, comedouro interativo. É uma forma diferente para o seu gato se alimentar. Que para ele buscar o alimento, ele precisa interagir de forma ativa com esse comedouro. Existem vários tipos diferentes. No caso aqui, na nossa casa, nesse momento aqui próximo, só tem esse, que o filho está comendo, e ali atrás, o amarelinho, tá? E existem vários tipos diferentes de comedouro interativo. E qual que é o motivo principal para existir comedouros interativos? O motivo principal é para evitar que o gato sofra com ansiedade por não ter acesso a alimento da forma correta, seguindo o comportamento felino. E lembrando, minha esposa é especialista aqui, ela pode contribuir à vontade quando quiser no vídeo. Inclusive, ela tem um canal também, que daqui a pouco ela vai voltar a postar. Ela ficou meio parada, mas vai voltar. Mas por que a questão dos comedouros interativos é tão importante para os gatos com relação a, por exemplo, diminuir a ansiedade? Porque os gatos, no comportamento natural dos felinos, eles se alimentam em pequenas porções espaçadas ao longo do dia. Então ele não come uma porção gigantesca de manhã, outra porção gigantesca à tarde. Não. Ele comeria pequenas porções ao longo do dia. E na natureza, obviamente, ele iria interagir com o alimento dele, né? Ele iria caçar, como o próprio nome diz, interagir. Ele precisaria tomar uma ação, ele precisaria fazer algo para poder ter acesso àquele alimento, aquelas pequenas porções espaçadas ao longo do dia. Então aí de cara a gente já vê a diferença de um comedouro interativo, que inclusive ele está super participativo ali, com um comedouro normal, que é o que está ali atrás, um potinho de ração. A diferença é que para o gato se alimentar, ele precisa ter uma interação ativa com aquele alimento. E além disso, tem vários outros benefícios associados a isso. Você pode dizer, tá, mas Lucas, eu posso botar, por exemplo, ração no pote normal e deixo ali meu gato, ele interage com essa ração. Mas não funciona da mesma forma por alguns motivos. Primeiro, quando você deixa a ração exposta ao longo do dia, o gato ele não precisa ter uma interação com aquela ração, ele só chega lá e se alimenta. Sabe, ele não precisa, por exemplo, aqui, ó, o nosso filho aqui para poder se alimentar, ele tem que dar uns tapinhas ali no brinquedo interativo e a gente pode dificultar o brinquedo diminuindo a saída da alimentação pelos buraquinhos. Então isso aí gera uma interação, não é simplesmente chegar lá e comer. Ele precisa tomar uma iniciativa. Segundo, isso aí é até bom para a questão cerebral do gato, né? Para este cognitiva também. Obrigado, vida. E o que acontece? Outro problema de deixar a comida exposta simplesmente no pote é a questão de acesso à comida de outros pequenos animais. Então, exemplo, formiguinhas, enfim, outros bichos, insetos, que podem ir lá e ficar fazendo uso dessa comida, tornando ela menos interessante e atrativa para o seu gato. Outro motivo, questão de oxidação também do alimento, que pode acontecer deixando ele exposto ali ao longo do dia. Qual outro motivo, vida? Me ajuda? Faltou algum? Do porquê que é problemático deixar em pote. Também porque os gatos eles gostam de comer de maneira dispersa pelo ambiente. Então, quando a gente coloca vários comedouros, por exemplo, perto uns dos outros, para todos os gatos se alimentarem no mesmo local, ao mesmo tempo, que na maioria das vezes as pessoas fazem isso, sem saber que isso é um problema. Então, os gatos podem acabar desenvolvendo aí uma necessidade de competição por recurso, quando a gente coloca vários comedouros um do lado do outro. A diferença é que quando a gente coloca vários comedouros interativos ao longo da casa, dispersos, a gente faz vários pontos de alimentação sem que haja essa necessidade de horários fixos, maneiras fixas deles se alimentarem. Então, tu torna a rotina do gato mais dinâmica, basicamente. Tu dá autonomia pro gato comer sempre que ele tenha necessidade, sempre que ele tem fome, sem fazer essa conexão de dependência ao tutor.
Ou seja, quando o teu gato ele quer comer, ele vai lá e come sempre que ele tiver vontade, diferente do que acontece na maioria das vezes, que o gato fica condicionado a depender do tutor para se alimentar. Isso gera uma ansiedade a longo prazo. Então, se teu gatinho está ficando muito ansioso na hora da refeição, é importante a gente tentar manejar de alguma maneira de oferecer as alimentações de maneira mais autônoma para eles. Então, o comedouro interativo é uma dos primeiros pontos aí da gente considerar na hora de pensar no bem-estar em relação ao comportamento alimentar dos gatos. Então, comecem a estudar sobre comportamento felino relacionado a comportamento alimentar. Vocês vão, com certeza, aí desenvolver um conhecimento bem amplo em relação aos comedouros interativos, porque esse é o primeiro passo para a gente dar mais autonomia para os gatinhos na hora da alimentação. Excelente. E galera, depois a gente vai trazer também um vídeo com outros comedouros interativos que a gente oferece para os nossos gatos. Eu tava dando risada na hora porque enquanto a gente tava falando, o nosso gato que tá ali tomando água agora, ele tava comendo ali no comedouro interativo. Outra questão de ser importante, pessoal, o comedouro interativo, é porque a gente precisa adaptar também a realidade de hoje dos tutores, né? Porque a gente precisa se preocupar também, né? E o que acontece hoje com a maioria dos tutores, né? Das famílias que possuem gatos? Cara, eles têm uma rotina super intensa, né? Para buscar o sustento para casa. E acaba que muitas vezes eles trabalham um período do dia considerável, entende? Então, a partir do momento que ele vai ficar um certo período do dia fora de casa, ele só colocar a ração no pote em quantidade maior gera todos aqueles problemas que a gente mencionou agora há pouco. Só que se ele colocar nos comedouros interativos, diminui todos aqueles problemas, entende? Então aí que ganha um reforço extra da importância do comedouro interativo, porque ele supre esse problema que a gente tem hoje nas famílias, que todo mundo tem que trabalhar, correr atrás para buscar o sustento e por consequência fica menos tempo em casa, ele supre exatamente esse problema, entende? Então, com o comedouro interativo, seu gato de forma interativa, de forma ativa, ele vai buscar pelo alimento quando ele se interessar. E além disso, vai ser bom para a capacidade dele cognitiva, para o comportamento animal dele, porque ele vai buscar esse alimento, entende? Ele não vai ficar ansioso, ele não vai ficar entediado, sem fazer nada. Então, de certa forma, isso é positivo, principalmente alinhado com essa nova realidade que todos nós vivemos, né? São poucos que têm a oportunidade de poder trabalhar em casa e poder estar um pouco mais presente no dia a dia dos seus gatos. Então, no próximo vídeo, caso vocês queiram, inclusive, comentem aqui, a gente pode trazer outras ideias de comedouro interativo. Esse nosso aqui, ó, não sei se dá para ver direitinho no vídeo, ó, mas tem os furinhos aqui, tá vendo? Aí a gente pode diminuir a saída aqui dos furinhos e a gente coloca no chão e para eles terem acesso à refeição, eles precisam brincar, precisam dar uns tapinhas ali na bola para poder liberar o alimento para eles poderem se alimentar. Tô tentando lembrar se eu esqueci de alguma coisa, vida. Tem alguma... Não, isso faz eles comerem de uma maneira mais devagar, né? Ah, isso. Comem mais devagar também, não de uma forma compulsiva, né? De uma forma, tipo, preciso me alimentar logo. E o legal é que a Ivna trouxe essa informação, é que é importante essa questão, o que a gente precisa fazer para tentar trazer. A gente sabe que existe o mundo ideal e existe o mundo que a gente é utópico, né? Vamos tentar buscar a melhor maneira possível de atender as necessidades dos nossos gatos. O que eu quero dizer com isso? Os gatos, eles têm um comportamento natural que a gente precisa tentar estimular esse comportamento natural da melhor maneira possível. Então, por isso que ganha essa importância do comportamento felino. Você entendendo o que seria o comportamento ideal para o seu gato, você pode tentar usar de artifícios para se aproximar da melhor maneira possível a esse comportamento natural dos seus gatos e estimular isso neles. Então, exemplo, se é importante para os gatos, dentro do comportamento felino, realizarem pequenas refeições ao longo do dia, cara, se isso é importante e o comportamento natural dele, se ele vivesse na natureza ou algo do gênero, ele iria seguir esse comportamento, cara, cabe a mim, tutor, e que, porra, amo meu bicho, eu tentar, de alguma forma, estimular que ele siga nesse comportamento natural. Exemplo, os gatos, eles não são tão estimulados a beberem água. Cara, mas é importante, porque a maior parte dos problemas dos gatos tem relação com hidratação ruim, né? Problemas dos rins. Então, como é que eu posso fazer para estimular o meu gato a beber água e evitar que ele tenha problemas? Se você tem pequenas fontes de água distribuídas pela casa,
o gato bebe mais água. Beleza, vou tentar fazer isso. Ah, gatificação. A gente sabe que é muito importante a questão de verticalização para os gatos, deles subirem, ficarem em áreas mais elevadas por serem espécies semi-arborícolas. Beleza, vamos colocar prateleiras, vamos tentar colocar alternativas para os nossos gatos ficarem o mais elevado possível, para eles exercerem esse comportamento natural deles de serem espécies semi-arborícolas. Entende? Então, entendendo o comportamento deles, a gente tenta, dentro do possível, obviamente, proporcionar que eles tenham a melhor vida possível, tentando seguir com base, né, nessa questão do comportamento felino, comportamento natural deles. Galera, acho que é isso. Vida, tem alguma contribuição para a gente fechar? A última consideração é em relação a isso é um desafio. Isso não é simplesmente uma maneira de dificultar a alimentação deles. A gente não quer dificultar por simplesmente dificultar. A gente quer desafiar o nosso gato, para que isso seja mais uma atividade na rotina do dia a dia deles, principalmente quando eles estiverem sozinhos em casa, para que eles tenham mais uma coisa para fazer. Então a gente não vai simplesmente dificultar, a gente vai desafiar e, claro, ir colocando níveis diferentes de progressão e dificuldade para que o gato consiga ter essa comida e não simplesmente não tenha a comida naquele momento. Então a gente não vai deixar o gato com fome para que ele vá buscar nos comedouros interativos. A gente vai ir ao longo do tempo, etapa por etapa, né, passo a passo, fazendo essa adaptação com os comedouros interativos. Então estudem sobre enriquecimento alimentar dos gatos, que com certeza vai aumentar muito o nível de bem-estar dos bichinhos de vocês. Tá bom? Beijo. É isso, galera. Se inscrevam aqui no canal, comentem a opinião de vocês com ideias de novos vídeos. E eu vou colocar o canal dela, que ela vai voltar também, aqui na descrição e no comentário fixado. Tamo junto, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.